eu tenho muito claro na memória a primeira vez que eu fui para a Amazônia, porque foi um experimento muito interessante. Foi feito com o Prêmio Nobel de Química, que é o professor Paul Crutzen. Ele trouxe um avião americano, ele estava nos Estados Unidos naquela época, para começar a estudar se as emissões de queimada poderiam ter alguma emissão que poderia impactar o clima. Então veja que isso foi em 1979. Né? Então vejam que logo de início eu tive muita sorte de poder me engajar num experimento internacional, o primeiro experimento do planeta, que foi investigar se emissões de queimadas da Amazônia poderia ou não ter impacto na questão climática do planeta como um todo. Então tive muita sorte. Né? Eu era bolsista de iniciação científica da FAPESP e a partir daí a vida deslanchou. Então, basicamente, a partir do primeiro experimento feito com o professor Paul Crutzen na região amazônica, eu comecei a me interessar pela questão do meio ambiente como um todo. Eu trabalhava no Instituto de Física da USP, que é um instituto extremamente tradicional em questões de física básica. Falar em física aplicada naquela época era uma heresia, ainda mais falar sobre impactos de meio ambiente num instituto tão tradicional quanto o Instituto de Física da USP. Mas, felizmente, com o apoio da FAPESP, eu consegui um primeiro projeto temático, que foi um dos primeiros projetos temáticos da FAPESP, assinado ainda quando o professor Fava era diretor científico, para vocês terem uma ideia quanto tempo fazia isso. E aí a gente começou a estudar os impactos da Amazônia no clima global. Começou com a questão de emissões de queimadas, e depois continuou na parte de estudo de aerossóis e nuvens, na parte de gases de efeito estufa, e agora a gente já consegue fazer estudos muito mais abrangentes do que a gente conseguia fazer há 40 anos atrás. É muito interessante a gente observar que na década de 80 do século passado, pouco se falava de mudanças climáticas. Na verdade, a Conferência de Estocolmo, que foi em 1972, foi o primeiro marco global onde a ciência começou a alertar a humanidade, os governantes, as empresas, de que alguma coisa não ia bem no nosso planeta. E essa Conferência de Estocolmo sobre o meio ambiente humano global foi muito importante, foi um primeiro marco da questão das mudanças climáticas globais. A ciência das mudanças climáticas globais naquela época ainda estava na sua infância. Ainda não conhecíamos talvez 1/10 do que conhecemos hoje sobre o funcionamento climático e sua integração com as atividades humanas. Então, a ciência foi sendo construída a partir da Conferência de Estocolmo, a partir dos primeiros experimentos de campo na Amazônia, né, em 1979, e a partir daí foi num crescente enorme do ponto de vista de ciência, com o apoio de agências de fomento do Brasil e de fora do Brasil, até a gente hoje ter um acúmulo sobre o conhecimento do impacto climático das ações humanas que a gente nem sonhava ter, digamos, na década de 80 do século passado. Não há dúvida de que a visão da população em geral, escutando a ciência constantemente sobre os avanços científicos que estavam sendo feitos ao longo das últimas 4 décadas, levou a uma conscientização extremamente importante sobre o papel do homem, não só na mudança do clima, mas nas mudanças do solo, na biota marinha e assim por diante, porque a gente tem que olhar o planeta de uma maneira holística, né? Não há a menor dúvida que o papel da divulgação da ciência foi fundamental para uma maior conscientização da população em geral sobre os danos que nós estamos fazendo na estrutura climática e ambiental do nosso planeta como um todo. Eu acho que hoje a população tem um conceito muito claro e muito importante do papel absolutamente fundamental que a Amazônia tem
para o equilíbrio climático do nosso planeta, por uma série de razões, né? O primeiro deles é a questão do ciclo do carbono, como a gente fala, porque o carbono é um elemento essencial na vida do nosso planeta, né? Ele é o elemento no qual a vida do planeta está estruturada em torno dele, né? Nós somos 80% carbono, o restante água e um pouquinho de outras coisas, né? Então toda árvore basicamente é carbono e água. Então toda a vida do planeta está estruturada nessa questão. E a Amazônia é o maior repositório de carbono do nosso planeta. A Amazônia contém 120 bilhões de toneladas de carbono armazenadas no ecossistema amazônico. A importância da preservação da Amazônia está no sentido de que, se você permitir que essas 120 bilhões de toneladas de carbono volte para a atmosfera, basicamente isso corresponde a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis de todo o planeta. Então, isso pode fazer com que o que nós estamos vendo de cenários futuros do clima pode virar brincadeira de criança se a gente não souber preservar adequadamente a Amazônia, e para isso a gente precisa de ciência sólida, bem feita, multidisciplinar. Então eu falei da questão da importância da Amazônia na ciclagem do carbono. A segunda questão crucial da importância da Amazônia é no ciclo da água, né? Não preciso dizer o quão água é importante para a vida no nosso planeta. Basicamente, sem água não há vida, né? Vide os desertos como um todo. E o que a gente observa é que a maior fonte de vapor d'água na atmosfera tropical do nosso planeta vem da região amazônica. Então, você reduzir a evapotranspiração, que é o processo no qual cada folha, ao abrir o seu estômago para fazer fotossíntese, emite vapor d'água para a atmosfera, um fenômeno muito, muito bonito, que foi muito bem descrito pela ciência. Se nós interrompermos este processo, nós vamos bagunçar, digamos assim, com todo o ciclo hidrológico de todo o planeta na questão da disponibilidade de água. Então vejam que a Amazônia é chave na questão do carbono, é chave na questão da água e é chave também na questão da biodiversidade, né? Cada quilômetro quadrado da floresta amazônica tem mais espécies de árvores do que toda a Europa conjunta. Então é uma coisa que a maior parte dos brasileiros realmente não tem uma visão da relevância e da importância da preservação da biodiversidade na Amazônia. E é esta biodiversidade que dá resiliência ao ecossistema. É esta biodiversidade que dá uma resistência muito grande a mudanças, porque a atuação de uma espécie biológica compensa a falta da atuação de outra espécie biológica e todo o sistema funciona harmonicamente para preservar a vida na floresta amazônica. E aí chega o homem, destrói essa floresta, troca esse campo de floresta por uma pastagem ou por uma plantação de soja e toda aquela história de relevância de biodiversidade, ciclo de água e ciclo de carbono vai por água abaixo. A Amazônia hoje tem dois, pelo menos, grandes desafios, né, na visão da ciência. A primeira delas é zerar o processo de desmatamento, que destruiu já cerca de 19% da área da floresta original, e nós temos que estancar esse desmatamento o mais rápido possível, né? Esse desmatamento faz com que o Brasil seja o sexto maior emissor de gases de efeito estufa do nosso planeta. Então nós temos uma responsabilidade importante no aquecimento global, né? Nós somos o sétimo maior emissor per capita do nosso planeta e isso tem que acabar. Então ainda bem que o Brasil tem um compromisso no Acordo de Paris de zerar o desmatamento da Amazônia até 2030 e esperamos que o atual governo implemente políticas públicas que possa estancar o desmatamento da Amazônia. Mas aí vem a segunda questão importante associada com a questão da Amazônia, que é a questão da degradação florestal. O que é isso? Basicamente, o aumento do aquecimento global e a redução na precipitação da Amazônia está fazendo um enorme estresse sobre a floresta,
fazendo com que a fotossíntese não seja tão eficiente como ela era algumas décadas atrás, e com isso a floresta está perdendo vitalidade e está começando a perder carbono para a atmosfera global, não devido ao desmatamento, mas devido ao aquecimento global. E isso é muito sério, porque o que nós estamos observando é que algumas enzimas que controlam o processo fotossintético das florestas tropicais do nosso planeta estão saindo da temperatura ótima de funcionamento, e com isso a fotossíntese está começando a ser prejudicada no planeta e é o principal processo de absorção de CO2 e produção de oxigênio. Então, vocês vejam até onde vai a questão das mudanças climáticas, porque por isso é que a ciência não para de alertar sobre os iminentes perigos que a mudança climática pode ter para a nossa sociedade em geral e para o planeta como um todo. Nós executamos vários projetos importantes da FAPESP na região amazônica. Um deles foi um projeto que a gente chama Go Amazon, onde basicamente a gente trouxe um avião americano, depois um outro avião alemão, e com isso a gente estudou qual é o impacto da poluição dos centros urbanos, nesse caso foi Manaus, sobre a química atmosférica, sobre a precipitação na Amazônia e qual é o efeito disso na vegetação da região amazônica. Então, emissões urbanas de Manaus produzem altas quantidades de ozônio, e ozônio é um gás que é fitotóxico para as plantas. Então, basicamente, o ozônio danifica os estômatos das plantas, diminuindo o que a gente chama produtividade primária da floresta. Isto foi descoberto através desse experimento financiado pela FAPESP, que é o experimento Go Amazon. Nós também, com aviões, estudamos, por exemplo, a produção de partículas de aerossóis até a alta atmosfera amazônica, e a gente descobriu mecanismos desconhecidos até então e surpreendentes de produção de partículas, na verdade, a 14, 15 quilômetros de altura, muito longe da floresta. E estas produções de partículas lá em cima são ocasionadas por emissões de alguns gases da floresta, como isoprenos e terpenos, que basicamente são transportados pelas nuvens, fazem essas partículas lá em cima, elas voltam nucleando outras nuvens, e com isso a gente tem um magnífico sistema hidrológico que a gente tem na Amazônia. Então, são mecanismos muito bonitos de integração entre o funcionamento biológico da floresta e o controle climático, que em parte é feito pelas próprias emissões da floresta, em mecanismos de realimentação muito sofisticados, que foram resultado da evolução do ecossistema ao longo de muitos milhões de anos. Veja, a humanidade tem tarefas difíceis nas próximas décadas. Nós vamos ter que, ao mesmo tempo, transformar a nossa sociedade para uma sociedade que seja minimamente sustentável, porque a nossa sociedade é muito longe de ser sustentável, inclusive a curto prazo, né? Então, as Nações Unidas definiram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, olhando para a direção de construir uma nova sociedade, que não é a sociedade que a gente tem hoje, né? Para construir essa sociedade, nós vamos precisar de duas ações muito importantes. Primeira e mais importante de todas é reduzir as emissões de gases de efeito estufa, construindo o que a gente chama uma economia verde, uma economia de baixo carbono, que possa estabilizar a mudança climática em algum nível. E a segunda tarefa, igualmente importante, é se adaptar ao novo clima, porque o clima já mudou, ele deixou de só mudar no futuro, ele vai continuar mudando, mas ele já mudou no presente. E o que nós estamos vendo, o maior reflexo dessa mudança é o aumento da frequência e da intensidade dos eventos climáticos extremos, que estão ocorrendo basicamente em todo o planeta, não só no Brasil, e que estão trazendo prejuízos socioeconômicos enormes. Então nós vamos ter bilhões de pessoas afetadas por esses eventos climáticos extremos, nós vamos ver no futuro
tensões geopolíticas muito importantes, porque nós estamos levando com as atuais emissões de gases de efeito estufa da ordem de 62 bilhões de toneladas de CO2 equivalente no planeta a cada ano, para um aumento de temperatura médio do planeta de 3 graus a 3,5 graus. Isso leva, em áreas continentais, por exemplo, como no Brasil, a um aumento de temperatura da ordem de 4 graus a 4,5 graus. Né? Isso é o que a ciência e todos os modelos climáticos estão apontando para a gente. Né? E o que significa isso? Nós vamos ter uma intensificação enorme dos eventos climáticos extremos, que são grandes cheias, grandes secas, grandes inundações, né? E também este aumento lento e gradual da temperatura, a gente imagina que um país tropical como o Brasil vai ser um dos países mais afetados do nosso planeta. Por quê? Porque nós temos áreas urbanas como Teresina ou Cuiabá, onde no verão comumente atinge 40, 41 graus de temperatura. Quando essa temperatura no verão, nestas cidades brasileiras, e particularmente no Nordeste, começar a atingir 46, 47 graus, você chega no limiar da sobrevivência humana. Então, nós vamos passar por isso. E isto não é só no Brasil, é no Paquistão, é na África tropical e assim por diante. Então, isso é um grande desafio que a humanidade vai ter ao longo das próximas décadas. Primeiro, mitigar as emissões de gás de efeito estufa, ou seja, reduzir as emissões, acabando com o desmatamento e acabando com a exploração e uso de combustíveis fósseis e, ao mesmo tempo, encontrar os recursos necessários para se adaptar ao novo clima. Então, o futuro do planeta é um futuro de planeta com muitas tensões, por duas razões principais. A primeira é a questão da produção de alimentos. Não vai ser fácil alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050 com este clima em mudança. Então, por exemplo, o Brasil Central já está sofrendo uma redução importante na chuva e na precipitação, que já está fazendo quedas na produtividade agrícola. A mesma coisa na Índia, a mesma coisa na China, a mesma coisa nos Estados Unidos. Né? Então a grande questão é, como é que nós vamos produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas em 2050? Esse é o primeiro desafio. O segundo grande desafio vai ser que em algumas regiões do nosso planeta nós vamos observar migrações em massa de pessoas, porque aquelas regiões não vão ter um clima adequado para ter atividades socioeconômicas que possa sustentar uma população. O Oriente Médio é uma dessas regiões, o Nordeste brasileiro é outra dessas regiões, e isto vai forçar migrações em massa. E então o que a gente vê hoje, as migrações da África e do Oriente Médio para a Europa, ou da América Central para a América do Norte, simplesmente vai ser fichinha perto dos movimentos migratórios que com certeza vão ocorrer ao longo das próximas décadas. Então vocês veem que são desafios enormes. Podem ser superados? Sim. Mas vai precisar de muita governança global, vai precisar de que a gente modifique o sistema que as Nações Unidas hoje têm em relação da governança, não só na questão, a gente vê as deficiências do nosso sistema, por exemplo, numa guerra como que estamos tendo no Oriente Médio, uma guerra como estamos tendo na Ucrânia, onde basicamente as nações ficam sem ação, perto de atrocidades enormes que nós estamos vendo no nosso planeta. E a questão das mudanças climáticas vão se constituir numa atrocidade ainda maior do que a gente está vendo hoje. Então são desafios enormes que a ciência vai ter muito a contribuir sobre qual é a melhor maneira para a gente encaminhar as próximas décadas no nosso planeta. A gente construiu alguns anos atrás uma torre que chama-se Torre Ato, de 325 metros no meio da floresta amazônica, que é o único observatório
instalado em florestas tropicais, visando analisar o impacto das mudanças climáticas na região amazônica. Então, por exemplo, visitar um sítio experimental como o Ato é uma experiência absolutamente extraordinária. Você aprende muito cada vez que você vai, observando o funcionamento da natureza in loco, in situ, além de utilizar instrumentos sofisticados para você estudar processos que são críticos para a manutenção do ecossistema. Então, eu faço questão de continuar realizando o trabalho de campo, operando instrumentos, bem como orientar alunos, fazer análise de dados e publicar esses resultados, que é fundamental para a ciência brasileira e a ciência mundial. Eu comecei a minha carreira científica na Amazônia, em 1979, participando do experimento Brushfire e estudando os impactos das queimadas, tanto no ecossistema amazônico quanto na questão global. A partir daí, eu coordenei uma série de grandes experimentos que foram através dos Institutos do Milênio, do Ministério de Ciência e Tecnologia naquela época, com o apoio da FAPESP. Então nós coordenamos 2 Institutos do Milênio que ao longo de 10 anos integrou cientistas sociais, economistas, físicos, químicos, meteorologistas, biólogos e assim por diante, estudando o ecossistema amazônico sobre um ponto de vista muito complexo e muito completo, Isto foi muito importante porque trouxe avanços que a ciência em cada área, independentemente, não consegue fornecer. Então foi muito importante esses institutos do milênio. A partir daí, eu tive 3 projetos temáticos em sequência ao longo de 15 anos, financiados pela FAPESP, cada um deles olhando em aspectos diferentes. Um olhando para a alta atmosfera, o outro olhando ao longo da Torre Ato, por exemplo, como é que a floresta, no perfil vertical, olha a concentração de gases e partículas, como é que se dá a emissão de gases de efeito estufa. Com o advento dos satélites, há uns 20 anos atrás, em grande escala, a gente usa muito sensoriamento remoto na Amazônia, porque não vamos imaginar que um único ponto na Torre Ato pode representar 5,5 milhões de quilômetros quadrados, que é a área da floresta amazônica. Então nós precisamos de aviões e nós precisamos de satélites. Então a gente utiliza sensoriamento remoto, várias plataformas hoje são disponíveis e a gente mais recentemente está construindo uma plataforma para facilitar o acesso para a população em geral a imagens de satélite, a dados de satélite, a concentração de gases de efeito estufa medidos por satélite, porque a gente também acha que é importante você disponibilizar dados que, por outro lado, seria muito difícil, por exemplo, por um prefeito de uma cidade do interior do Amazonas, para ele ter acesso a quanto é a concentração de metano no meu município. Hoje já é possível isso com o uso de satélites. Então nós usamos também muito a questão da modelagem, ao longo dos últimos anos, com o avanço dos computadores e com o avanço do entendimento científico de processos que são chave. Ao longo dos últimos 7, 8 anos, a gente está migrando para o desenvolvimento e implementação de modelos e com isso a gente hoje consegue um entendimento importante do ponto de vista de processos que ocorrem na Amazônia. Em paralelo a essa linha do tempo, tem a linha do tempo do clima global, Então eu comecei a trabalhar no IPCC, desde um dos relatórios que mais teve sucesso do IPCC, que foi o AR4, que inclusive foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, E nesses trabalhos junto ao IPCC, por exemplo, primeiro eu fiquei estudando o balanço de radiação da região amazônica e do planeta como um todo. Depois, no segundo relatório do IPCC que eu trabalhei, que é o AR5, a gente estudou o impacto dos forçantes radioativos de meia-vida curta, black carbon, ozônio, metano, etc. e tal, no clima global, E por último, no último relatório de IPCC, a gente estudou o papel dos aerossóis,
tanto no balanço radiativo, mas também nos ciclos biogeoquímicos. Como é que os aerossóis são vetores de transporte de nutrientes ao longo de todo o planeta e como é que eles impactam nas nuvens, no ciclo hidrológico e no clima global. Então, basicamente, é uma linha de tempo bastante complexa que envolveu trabalhos sobre a Amazônia, trabalhos na questão do clima global, desenvolvimento de instrumentação, desenvolvimento de metodologias de absorção de imagens de satélite e entendimento desses processos, também na questão da modelagem e assim por diante. Isso faz a nossa ciência ser muito mais complexa, mas também ser muito mais completa e ter condições de responder às questões que a sociedade nos coloca. Então, eu acho que é importante não só a gente publicar a produção científica brasileira nas melhores revistas do planeta, né? E a questão das publicações, um dos resultados são as citações em relação aos trabalhos que a gente publica. Eu acho que é importante que a gente tenha consciência de que a ciência brasileira está entre as maiores ciências do nosso planeta, em particular na questão ambiental e na questão climática. Eu sempre cito que no IPCC, o que a gente observa é que o Brasil sempre teve um número muito grande de cientistas trabalhando nos relatórios do IPCC. Só era o único país que tinha um número de cientistas maior que o Brasil, em alguns dos relatórios, eram os Estados Unidos. Então o Brasil estava em segundo lugar como contribuinte para um assessment que nem é o IPCC na ciência global. Então isso mostra que o país tem um papel de liderança muito forte. Temos cientistas brasileiros, membros das academias de ciências do mundo, da Academia Americana de Ciências, da Academia Inglesa de Ciências, e vai por aí afora. Então a ciência brasileira ela é realmente, na área ambiental e climática, muito forte. Temos deficiências, não há a menor dúvida, o nosso subfinanciamento da ciência ainda é muito forte, mas a ciência brasileira faz milagres. Com os pouquíssimos recursos que a gente tem, com os valores das bolsas de estudantes de mestrado e doutorado completamente fora da realidade da necessidade, mas a gente vê uma quantidade enorme de estudantes fazendo todo o esforço para poder contribuir com o avanço da ciência global e da ciência brasileira e com isso se integrando na ciência do mundo todo. Todos os meus alunos de doutorado, praticamente sem uma única exceção, fizeram estágios no exterior ao longo do seu processo. Tiveram uma vivência no laboratório, seja no Max Planck, seja na NASA, seja em Harvard, seja em várias universidades, e isso é uma questão fundamental, porque isso amplia o horizonte dos estudantes e fazem com que eles tenham muito mais condições de contribuir para a ciência global como um todo. Então, citações são importantes, publicações são importantes, mas tem outras coisas nas ciências que são mais importantes, que é você poder contribuir para políticas públicas, poder contribuir e mostrar a relevância da Amazônia para o clima global, da necessidade de redução de emissões, porque os cenários que o IPCC tem para o futuro da humanidade não são positivos, e a gente também tem uma responsabilidade como cientista de fazer a nossa ciência chegar nas políticas públicas e chegar na sociedade em geral. O Brasil tem um sistema muito peculiar, digamos assim, de financiamento à pesquisa, né? O que a gente vê é, por exemplo, do lado do CNPq, do lado das agências de fomento estadual, da maioria delas, uma fragmentação muito grande de recursos, né? Então, por exemplo, os editais universais do CNPq, que dão 50 mil reais para um pesquisador fazer ciência ao longo de 3 anos, né? É muito difícil que esse cientista consiga fazer um trabalho inovador sendo subfinanciado dessa maneira. A FAPESP teve uma abordagem diferente com os projetos temáticos, com os projetos de jovem pesquisador, que aí você dá uma quantidade substancial de recursos para o pesquisador, mas ao mesmo tempo cobra resultados fortes deste financiamento.
Então, eu acho que este caminho de você dar recursos acima de uma massa crítica que a maior parte dos pesquisadores brasileiros tem, foi o que levou a ciência do estado de São Paulo para o patamar que ela é hoje. A ciência que a gente faz no estado de São Paulo não deixa nada a desejar para a ciência que se faz na Alemanha, Estados Unidos, Suécia ou assim por diante, graças ao investimento tanto da FAPESP quanto no investimento do Estado na manutenção das 3 principais universidades públicas do Estado. Então, é muito importante que a gente tenha um financiamento minimamente adequado para atender às necessidades de ciência que são complexas, são caras, ciência não é barato, mas o retorno para a sociedade é muitas vezes maior do que o investimento sendo feito pelas agências de fomento. A iniciativa Amazônia Mais 10 do CONFAP, do qual a FAPESP faz parte, é um excelente exemplo de quão mais forte a ciência fica quando a gente une as forças de vários interesses diferentes. Então, nós temos mais do que uma dezena de agências de fomento trabalhando em conjunto em prol do desenvolvimento da ciência que é necessária para encontrarmos o tal do desenvolvimento sustentável para a região amazônica. Isso não é pouca coisa, isso é uma tarefa estratégica para o país, porque, na verdade, a gente sabe que o atual modelo de desenvolvimento é predatório dos recursos naturais e vai acabar com um processo de destruição acelerado da floresta amazônica. Mas muito mais difícil do que fazer esse diagnóstico é entender qual é a direção adequada para a gente levar a ciência, a sociedade e a economia de uma região tão vasta quanto a Amazônia, que corresponde a 60% da área do nosso país e que, na verdade, é dominado pelo agronegócio, pela destruição das florestas e a troca dessas florestas por áreas de pastagem e áreas de plantação, pelo garimpo ilegal, lançando mercúrio em grandes áreas da Amazônia. Mercúrio é um poluente que tem um tempo de residência muito grande na Amazônia, então isso vai trazer prejuízos para centenas de séculos ao longo do nosso futuro. Então, estratégias sobre como a gente acaba com o modelo atual de desenvolvimento, implanta um novo modelo que seja minimamente sustentável e, principalmente, que possa trazer benefícios para a população local, é absolutamente chave. A região amazônica é uma das regiões que tem o mais baixo índice de desenvolvimento humano do Brasil, né? E não é por falta de recursos naturais, que com certeza eles têm muito mais do que qualquer outra região do Brasil. Mas, na verdade, a gente precisa encontrar uma maneira, né, de explorar os recursos naturais da Amazônia de uma maneira sustentável, né, seja através de algum mecanismo de bioeconomia, seja através do extrativismo e assim por diante, né? E também a segunda tarefa é fazer com que os benefícios desse desenvolvimento reverta para a população local. Então isso é uma tarefa muito importante, isso requer ciência interdisciplinar em todas as áreas, com um trabalho conjunto de físicos, químicos, biólogos, com cientistas sociais, né, com economistas, e é só dessa maneira que a gente pode encontrar um caminho sustentável para a região amazônica, e o Amazônia Mais 10 é um programa que foi desenhado desde o início visando essa co-construção com as agências de fomento, inicialmente pensadas só da região amazônica, mas que a gente observou que todos os estados brasileiros têm interesse na ciência amazônica, voltadas para a questão de encontrarmos juntos, como país, uma trajetória de desenvolvimento para a Amazônia, o que é muito positivo. O Brasil é um país muito desigual, social, economicamente e também cientificamente, né? Então é fundamental, se quisermos construir uma sociedade mais justa,
é a gente diminuir essas desigualdades em todas as áreas. E numa dessas áreas é a questão científica, né? Então nós precisamos ter mais doutores, ter mais pesquisadores na região amazônica, né? Além de ter pesquisadores dos demais estados fazendo pesquisa na região amazônica, naturalmente, porque tudo isso faz parte de um Brasil único, né? Mas é fundamental o reforço na região amazônica de pesquisadores que possam estar trabalhando lá, olhando para os problemas locais, porque é muito importante a gente perceber que a adaptação às mudanças climáticas requerem muitas estratégias que são locais, né? Uma estratégia de adaptação climática que vale para um município pode não valer mais para o município do lado, né? Então nós temos aspectos de desenvolvimento social que são muito específicos região para região. Então nós precisamos ter pesquisadores em Mamirauá, temos que ter pesquisadores em Belém, em Rio Branco, em Manaus, cada um olhando para a sua região com seus próprios olhos, né? Agora, a gente nunca pode esquecer que hoje ciência tem que ser feita de maneira integrada. Então nós temos todos que trabalhar junto, todos estamos no mesmo barco, seja na Amazônia, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, com diferentes quantidades de recursos, mas a gente tem que trabalhar para equalizar esses recursos para que todos possam contribuir igualmente para o avanço científico e tecnológico na Amazônia e para o Brasil como um todo. O Brasil tem um papel muito forte de liderança na área climática. E esse papel muito forte é causado, na verdade, pela enorme diversidade de instituições que temos no Brasil, cada um contribuindo com a sua área. Então nós temos, por exemplo, o INPE, desenvolvendo modelos climáticos, desenvolvendo plataformas de coleta de dados de satélites, desenvolvendo sensores em satélites e assim por diante. Até a própria USP, que tem uma massa crítica muito importante de pesquisadores, mas também por um cientista lá do interior do Acre, que opera, por exemplo, um dos instrumentos que a gente tem de medida de radiação solar. Ele opera esse instrumento lá em Rio Branco ou em Cruzeiro do Sul, fazendo a sua parte da ciência, que se junta aos esforços, por exemplo, da USP e do INPE, que são as grandes instituições centrais nessa questão. Então, acho que é importante a gente olhar não só para as grandes instituições brasileiras, mas principalmente para a gigantesca massa crítica de milhares de cientistas que estão trabalhando no Nordeste brasileiro, na Amazônia, no Rio Grande do Sul, juntando esses dados e fomentando a ciência da maneira mais interessante que ela faz, que é através da interdisciplinaridade. Então, um biólogo medindo na Amazônia como é que uma determinada espécie de planta está reagindo ao aumento de temperatura ou aumento do CO2, como é que isso daí pode ser integrado nos modelos climáticos que o INPE desenvolve e assim por diante. Então, a beleza da ciência brasileira está muito nessa equipartição de responsabilidades entre, desde quem está lá no interior da floresta amazônica com o seu conhecimento, às vezes até um conhecimento tradicional, um conhecimento indígena, até nos grandes centros de pesquisa e universidades do Brasil. Eu acho que é muito importante a gente reconhecer que para a gente entender o clima do presente e o clima do futuro, nós temos que olhar para o passado, né? Então, nós temos atualmente em execução na Amazônia um projeto que eu acho extraordinário, sendo financiado pela FAPESP, que é um projeto que está furando testemunhos de sedimentos, né, no Acre, na região de Manaus e na região do Foz do Amazonas, levantando toda a história climática da Amazônia e da construção da biodiversidade ao longo dos últimos 65 milhões de anos, né? Isto é fundamental tentar entender, né, que sustos a biodiversidade amazônica teve ao longo desses 65 milhões de anos e com isso aprender o que podemos esperar do futuro, né? Então, são pesquisas essencialmente básicas, né,
de levantamento estratigráfico do passado da Amazônia, mas que tem aplicações gigantescas sobre o nosso presente e o futuro. Outra surpresa interessante que foi feita mais recentemente, também com financiamento da FAPESP, foi a descoberta de que a Amazônia foi populada, na verdade, por milhares de centros urbanos, entre aspas, né, ao longo dos últimos 20 mil, 30 mil anos. Né? Então, medidas feitas com LiDAR para fazer levantamento de biomassa, né, quanto de massa de carbono temos nas árvores, levantou várias ruínas que a gente desconhecia, que hoje são cobertas pelo mato, mas que mostram que a população amazônica, ao longo dos últimos dezenas de milhares de anos, foi muito grande. Esta população amazônica, inclusive, manipulou o ecossistema, manipulou a biodiversidade da Amazônia, levando à Amazônia que a gente tem hoje, né? Então, é uma contribuição fundamental e muito bonita, né, de uma beleza plástica extraordinária, de como o estudo do passado pode contribuir para o futuro da Amazônia. Né? Isso é verdade não só para a região amazônica, mas para todas as regiões brasileiras. Então, isso mostra a importância de a gente olhar para a ciência de uma maneira ampla, interdisciplinar e muito mais aberta do que as disciplinas fechadas que temos nas nossas universidades brasileiras como um todo. Foi muito interessante, ao longo dos últimos 40 anos, a gente observar como a ciência foi crescendo na questão das mudanças climáticas globais, até obrigar, por exemplo, a ter um acordo como o Acordo de Paris, que não está funcionando propriamente, mas não faz mal, mas a ciência foi fundamental para pressionar, para que a população possa pressionar os nossos governantes a começar a tomar alguma atitude em relação às mudanças climáticas globais. Então, eu participei de várias conferências das partes, né, do Acordo de Paris, e é muito interessante você ver como funciona a dominação do sistema socioeconômico em contrapartida à ciência, para que, na verdade, empresas e governos que só conseguem fazer planejamento de curtíssimo prazo, 4, 5 ou no máximo 10 anos, né? Como que esta visão de curto prazo está causando danos que podem ser irreversíveis para o nosso planeta. E, em contrapartida, como que a ciência desenvolve cada vez mais argumentos mais robustos, melhores modelos, esmiuçando processos que são não lineares, extremamente complexos, controlando o clima do nosso planeta e qual é o impacto do homem nesses processos de mudança climática. Então, foi uma contrapartida muito interessante. Olhar parte do sistema socioeconômico querendo manter o status quo e olhando para o lucro no prazo mais curto possível, e a ciência alertando a sociedade como um todo dos riscos que essa visão de curto prazo do maior lucro possível está trazendo para o planeta e para a nossa organização socioeconômica. Então eu acho que este jogo de forças, digamos assim, no nosso planeta foi muito interessante de observar. A gente olha muito para a questão na questão da ciência, para a questão das publicações. Trabalhos publicados em revistas como Science, Nature, eu já publiquei cerca de 30 trabalhos nas revistas Science e Nature, né? Mas mais importante que isto é o legado que a gente deixa do ponto de vista de cientistas, que a gente orientou nos mestrados, nos doutorados, nos pós-doutorados, que a gente vai formando ao longo da nossa carreira. Então, dá uma satisfação extraordinária, muito mais do que publicar paper, ver, por exemplo, uma estudante que saiu da UFAM em Manaus, da área de computação, né? Chegou, bateu um dia na minha porta, dizendo, olha, eu gostaria de trabalhar com ciências ambientais na Amazônia. Aí eu falo, ok, nós estamos precisando de gente, temos esse projeto, temos essa tarefa, esta estudante faz o mestrado,
faz o doutorado em condições difíceis na região amazônica, né? Como orientada do CLIAMB, da pós-graduação em Clima e Meio Ambiente do INPA, da UEA e da UFAM. Esta estudante vai fazer um pós-doutorado na NOAA nos Estados Unidos e é contratada como pesquisadora da NOAA dos Estados Unidos. Então você acompanhar a trajetória de uma estudante desde o mestrado no interior da Amazônia até estar trabalhando num dos maiores centros de pesquisa do mundo é uma satisfação muito, muito grande. Então, hoje tem estudantes que são professores de universidades na França, na Alemanha, nos Estados Unidos. Um outro estudante que veio de uma região muito carente daqui da cidade de São Paulo, fez iniciação científica, mestrado e doutorado, até se tornar pesquisador da NASA, desenvolvendo sensores que foram lançados no ano passado num satélite da NASA para monitorar o clima global. Então, você vê o sucesso dessas pessoas, que você contribuiu para a formação inicial dessas pessoas, desde a iniciação científica até o pós-doutorado, é muito mais gratificante do que qualquer número de papers que a gente publica. E é importante que a gente entender que uma das maiores missões que a gente tem num país como o Brasil é a formação de recursos humanos. Eu acho que é importante que a gente reconheça a importância da ciência que é feito pelas populações tradicionais e populações indígenas. Eles têm um conhecimento milenar que, na verdade, está se perdendo, né? E a gente está fazendo todo o esforço para tentar, pelo menos, recuperar uma parte desse conhecimento. Esse conhecimento se dá através da função de plantas, do estudo do funcionamento do ecossistema, que é muito bem entendido e compreendido pelas populações tradicionais e pelas populações indígenas, porque eles dependem, para a sua própria sobrevivência, de entender e respeitar o funcionamento natural dos ecossistemas. Então eles têm um conhecimento que foi desenvolvido ao longo dos últimos milênios de um equilíbrio que, infelizmente, está sendo quebrado pela atividade antropogênica forte em muitas regiões do nosso país. Então, a gente precisa fazer um esforço muito grande de, basicamente, assimilar essa ciência e, ao mesmo tempo, fazer com que os frutos dessa assimilação possam reverter para as populações tradicionais, para as populações que geraram este conhecimento. Isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que qualquer cientista isolado possa fazer, mas a gente precisa ter políticas públicas de benefícios para quem gerou aquele conhecimento poder se beneficiar deste conhecimento que tem uma tradição milenar.